Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches, eu sou investidor na Bolsa, sou entusiasta de fundos imobiliários e estou iniciando essa parceria aqui com o Rodrigo no canal para poder falar um pouquinho sobre fundos de investimento imobiliário para vocês, tá? Espero que vocês gostem do conteúdo, já deixem o like, já se inscrevam no canal, ativem o sininho aí para serem notificados de todos os vídeos novos, tá? E hoje a gente vai falar do HGLG11, né? Um fundo enorme, um fundo muito conhecido, um fundo muito querido também no mercado, tá? Com mais de 10 anos aí de bolsa. E a gente vai falar assim de uma forma muito completa, muito minuciosa. Eu espero que você goste e aproveite muito esse conteúdo. Eu fiz um trabalho bem grande de pesquisa, tá? De relatórios gerenciais, de pipeline na última emissão, de regulamento, tá? Para a gente saber quem é o HGLG, quem é a administradora, para onde está indo esse fundo, tá? Qual que é a novidade do HGLG. Então fica aqui com a gente, aproveita o vídeo, tá? Sempre lembrando que não se trata de nenhuma recomendação de compra ou de venda, é só uma análise para você aprender e eu também. Valeu, vamos pro vídeo. Bom, sócio, iniciando aqui a apresentação do HGLG11, o administrador é a Credit Suisse Hedging Grifo. O segmento é de logística, ou seja, o HGLG tem como objetivo investir 2/3 do patrimônio líquido dele no segmento de imóveis logísticos, tá? E o mandato dele é renda, ou seja, a principal atividade dele é adquirir rendimentos, retornos, né, através da locação desses imóveis, embora também ele possa fazer ganho de capital com a alienação, né? E a gestão é ativa, ou seja, o gestor pode fazer a modificação de portfólio, não é um portfólio fixo, né? Ou então um portfólio que simplesmente seguiria um índice, tá? A participação no IFIX é de 4,08%, uma participação muito grande, né? O HGLG é um daqueles fundos enormes assim, né? Vamos lá para o histórico da CSHG, tá? Quem que é a CSHG? Porque todo mundo fala, o HGLG é um fundo defensivo, é um fundo enorme. Por que a gente fala isso do HGLG? Quais são as razões para isso, tá? A primeira delas é a CSHG, né? Quem que é? Bom, a Credit Suisse ela veio para o Brasil em 1990 e em 2006 ela adquiriu a corretora e administradora de recursos Hedging Grifo, tá? E aí se formou então a Credit Suisse Hedging Grifo, tá? A Hedging, ela tá no mercado de asset imobiliário desde 2003, ou seja, é uma gestora aí com muito tempo de mercado imobiliário, tá? Considerando isso, a CSHG, ela tá há 15 anos no mercado de fundos imobiliários, né? Então tem muito know-how, tem muito conhecimento e muita expectativa do mercado, tá? Hoje ela conta com 6,8 bilhões de patrimônio só no segmento imobiliário e tem 8 fundos imobiliários no portfólio deles, né? Em diversos segmentos, alguns bem conhecidos, né? O HGRE, que é no setor de lajes, né? O HGRU, que é no setor de varejo e educacional, e o HGCR, que é um de recebido. Vamos agora para o histórico do HGLG. Ele foi constituído em março de 2010, ou seja, é um fundo aí que tem mais de 10 anos, né? Ele já fez 6 emissões, e aí a primeira emissão dele aconteceu em junho de 2010, quando ele emitiu 100 cotas a R$100. Quer dizer, um fundo que começou minúsculo, né? Para a gente ver o gigante que é o HGLG hoje. Começou ali pequenininho. Logo na sequência, em setembro de 2010, ele já emitiu 300 mil cotas a R$1.000 e nessa emissão foram subscritas somente metade dessas cotas, tá? Na verdade, cerca de 155 mil cotas. E é até interessante, né, pra gente ver que hoje todo mundo quer ter o HGLG no portfólio, na carteira, e aí teve um momento da história que o HGLG já foi renegado. É incrível e só a história conta, é interessante, né, a gente conhecer. Na terceira emissão, o fundo colocou 184 mil cotas, mais ou menos, e todas foram integralizadas já em 2011. E aí o fundo ficou um longo tempo sem fazer nenhum tipo de emissão, tá? Só em janeiro de 2018 ele fez uma nova emissão, e aí que o HGLG ficou gigante. Nesse momento, ele emitiu 448 mil cotas, ou seja, ele aumentou
e essas cotas a R$ 1.205, com isso ele aumentou em 1,5 vezes o VP dele, né, o valor patrimonial do fundo, e cresceu em número de cotas em 250%, tá? Então foi um crescimento assim muito expressivo nesse momento. E um disclaimer que eu coloquei, em abril de 2018, como o fundo já estava ficando muito caro, o que ele fez? Ele fez um split. O que é o split? O split é a divisão, né? O desmembramento. Ele fez de uma cota para 10. E aí, nesse momento, o fundo tinha até então cerca de 880 milhões de patrimônio total. Depois veio a quinta emissão, em maio de 2019, quando foram emitidas 4.872.000 cotas, né, totalmente integralizadas ao valor de 137,47. E aí agora, em julho desse ano, recentemente, 2 meses atrás, aí ele fez a sexta emissão, que foi um sucesso absoluto, e dessa emissão a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Bom, quem que é o HGLG11 hoje? É um fundo que tem um patrimônio líquido total de 2,6 bilhões. Para a gente ter uma ideia da dimensão aí do HGLG, ele é o sexto maior em fundos imobiliários, né, em termos de patrimônio total. E ele é o segundo maior em logística. Esse segundo maior bem próximo do XPLG, tá? O XPLG tem um pouquinho mais de patrimônio que o HGLG, os dois ficam ali brigando como primeiro em VP do setor de logística, tá? O valor de mercado dele é de 3 bilhões e o PVP dele hoje está em 1,2. Então ele já teve aí um ajuzinho até maior, chegou a bater 1,4 e hoje, né, falando em 23 de setembro, ele está com esse PVP de 1,2. Ele tem hoje um total de 223.439 cotistas, ou seja, é o quarto maior fundo, tá? Ele só perde para o BCFF, que é um fundo de fundos, o MXRF, que é um fundo de papel, e o XPML, que é um fundo de shopping, tá? E ele conta com um portfólio de 14 ativos. A taxa de administração do HGLG é de 0,6% sobre o valor de mercado, que hoje dá mais ou menos 1,5 milhão, né, por mês aí de uma taxa de administração. O valor em si, 1,5 milhão, é alto, mas se a gente comparar com outros fundos aí, como o VILG e o XPLG, né, que são dois fundos de logística também, eles têm taxa de administração até maiores que o HGLG, tá? Eles têm uma taxa de administração que é escalonada e, além disso, eles possuem taxa de performance. O HGLG não tem taxa de performance. Uma comparaçãozinha que eu fiz aqui, o dividend yield atual do HGLG é de 0,42%, o XPLG está em 0,45% e o VILG 0,47%. Então, muito próximo, né? São fundos que desempenham de forma muito semelhante, tá? O acumulado de 12 meses é de 5,61% de dividend yield, e o XPLG está com 5,57% e o VILG 5,85%. Também no acumulado de 12 meses eles estão performando de uma forma muito semelhante, né? O yield geral de logística ficou um pouquinho mais espremido esse ano, né, pessoal? Como veio a crise, a logística aí virou um pouco a vedete, né, dos fundos imobiliários, foi natural que esse yield ficasse um pouquinho mais espremido e ele esteja pagando aí um dividend yield um pouquinho mais curto, tá? Bom, vamos lá para ver agora o relatório gerencial do HGLG, relatório agora de agosto de 2020. O fundo fala para a gente sobre a carteira e o mercado. Ele fala que a logística já tem uma retomada, né? Uma retomada melhor do que outros setores na economia, principalmente pelo setor de e-commerce, né? E aí ele fala que o e-commerce houve uma redução do ticket médio porque as pessoas começaram a comprar muito mais coisas pelo e-commerce, né? E aí isso gerou uma redução do ticket médio. E o que fez um aumento de demanda, um aumento de procura por galpões, né? E essa demanda para alocação de galpões, o que também ele explica assim, os preços mais altos pagos em galpões logísticos nesse momento. E aí no mês de agosto o fundo explica para a gente que ele não recebeu nenhum pleito de diferimento e demonstra como que está o status da receita total contratada do fundo, tá? É interessante aqui que ele aponta que em março havia 34% aqui em negociação, que foi o momento mais forte ali inicial da crise, né?
34% da receita contratada em negociação. Em abril já passou para 69% e já havia 4% de diferimento acordado. Em maio, um total de 56% de diferimento já acordado, né, para os meses anteriores e para os meses futuros. E aí, atualmente, o fundo aponta como 49% de diferimento acordado da receita contratada e 51% sem pleito ou sem diferimento. Na verdade, houve esse aumento aqui de 37% para 51% de julho para agosto, porque o fundo já começou a contar a incorporação dos imóveis da nova emissão. E aí ele exemplifica como que ficou a questão de diferimento, né? Como que foi resolvido isso com os locatários. Aí ele aponta que a receita aqui de março, abril e maio foram as mais afetadas, né? 84% do aluguel contratado em março estava ok, 72% em abril e maio, e aí em junho já 94%. E como houve esses diferimentos aqui, a gente vê que, na verdade, até setembro aqui, né? 98% da receita contratada sendo recebida, então até setembro houve diferimento. A partir de outubro, o fundo já projeta o recebimento desses diferimentos, né? Então, de outubro agora de 2020 até julho de 2021, ele faz a projeção aqui de uma receita contratada acima de 100%, porque é a devolução desses diferimentos concedidos, tá? Então, o fundo não sofreu tanto assim na crise. Obviamente que aqui em abril e maio foi mais forte. Outros dados aqui do relatório gerencial é a composição do resultado, né? O HGLG ele tem uma característica interessante. Ele não recebe o mesmo aluguel mês a mês. Por quê? Porque ele tem alguns inquilinos que pagam anualmente, outros inquilinos que pagam trimestralmente. Por isso que gera essa discrepância aqui. E no mês de agosto ele recebeu 5.650.000 e em julho ele tinha recebido 13.277.000. Ou seja, essa discrepância se dá em razão desses inquilinos que pagam de forma diferenciada, né? Não pagam todo mês. Como esse resultado aqui é caixa, a gente vê essas diferenças. E aí lá no final o fundo aponta pra gente que ele teve um resultado no mês de agosto de 4.752 para um rendimento anunciado de 9.268. Ou seja, ele distribuiu muito mais rendimento do que o resultado, mas exatamente por isso. Em julho, ele tinha um resultado de 15.218.209 para um rendimento anunciado de 9.268.125, ou seja, ele tem mantido, né? Ele vem mantendo esse rendimento anunciado aí de 9.268.125, o que ele inclusive destaca aqui, né? Que o fundo teve um resultado de 0,40 por cota, mas distribuiu 0,78, que ele vem distribuindo mais ou menos de forma linear ao longo do ano. E o fundo ainda informa para a gente que ele tem 0,54 por cota de resultados acumulados, que vem dessa variação de receita de locação, tá? Que eu falei, de às vezes um mês receber muito mais que o outro, que ainda não foram distribuídos, então devem ser distribuídos até o final do semestre. Aqui a gente começa uma avaliação mais aprofundada que acho que vale ter bastante atenção. O fundo explica pra gente que ele possui aqui 57.175.836 em obrigações. Essas obrigações são assim discriminadas pelo próprio fundo. 22,7 milhões para aquisição dos galpões lá em Extrema, Minas Gerais, e 34,4 milhões da transação dos galpões em Betim e Itupeva, esses dois últimos já da nova emissão, tá? Então, frente ao total aí de ativos do HGLG, é um valor de obrigação bem baixo. Faço aqui uma análise desses valores. O fundo ele tem como caixa ali, como liquidez, que ele aponta 776.287.782. E aí eu tirei o valor de obrigações que ele traz pra gente. E aí a gente chega num total de 719.111.946 livres, assim, né? Livres de obrigações. Lógico que tem as despesas mensais do fundo e tal, mas a gente fala assim livres porque também vão entrar as receitas de locação. E aí se a gente considerar 178 milhões que são referentes às possíveis aquisições de dois imóveis em desenvolvimento que está no pipeline da última emissão, e mais 245 milhões de um
de uma possível aquisição de um outro imóvel, um imóvel G2 que eu coloquei aqui em Perru, que a gente vai ver que esse ativo estava em negociação para ser adquirido, mas o atual proprietário recuou um pouco. Mas digamos que essa negociação se confirme, ele teria ainda 296 milhões desimpedidos aqui, tá? Então, 296 milhões para poder agregar até novos imóveis, né, para aumentar a receita do fundo. Esse é um ponto de atenção interessante, porque tudo isso é fruto do grande sucesso da sexta emissão que a gente vai ver mais para frente. Alguns pontos positivos que eu também considerei fora da questão de liquidez de caixa é que ele tem 252 milhões 772.009 reais em fundos de investimento imobiliário, tá? E aí eu acho esse montante em FIIs, né, esse aporte total em FIIs bem interessantes, né? Porque eu considero que a bolsa está batendo recorde de pessoas físicas, está tendo um aumento expressivo, né, de investidores em fundos imobiliários. A gente bateu aí semana passada 1 milhão de investidores e a gente vê que tem uma elevação constante, tanto de liquidez quanto de volume financeiro. Então, para esse total de FIIs, eu acho muito uma perspectiva interessante. E aí eu fiz questão de olhar nos relatórios anteriores qual que foi mais ou menos a estratégia para ele chegar nesse total, né? E aí em maio ele tinha 166 milhões no portfólio em FIIs, depois de junho passou para 243 milhões e agora depois em julho 247 e agora 252. Então a gente percebe que de maio a agosto ele veio adquirindo cotas de outros fundos de investimento imobiliário, né? Isso acontece porque quem pegar o IFIX consegue observar que de maio, na verdade do início de junho até agora, o IFIX lateralizou. O HGLG ele vem esperando uma futura alta, né, poder de repente fazer ganho de capital dentro desses FIIs. Outro ponto de atenção positivo é a diversificação patrimonial do HGLG. A gente vê que ele tem 14 ativos no total, né? A gente vê ainda uma concentração do HGLG no estado de São Paulo, maior parte dos ativos, e isso faz um pouco de sentido dentro da política de investimento do fundo. O próprio regulamento do HGLG ele diz que o foco do HGLG é a diversificação do risco de crédito, ou seja, tem inúmeros locatários aí dentro desses vários ativos, com investimentos em regiões consolidadas, né? E ali região próxima de São Paulo para galpão logístico, galpão industrial sempre foi o grande filé assim do mercado, né? Agora a gente começa a pegar alguns pontos negativos, porque ouve falar do HGLG como um ativo defensivo, um ativo excelente, e realmente ele é tudo isso, mas ele também tem problemas, e eu vejo pouca gente comentar e eu quis trazer isso para vocês. A gente vê uma evolução de vacância aqui, né? O HGLG ele historicamente tem 7% de vacância, ali em julho chegou a 11% e agora caiu 9%. Na verdade, essa queda de 9% se deu em razão dos dois novos ativos adquiridos, tá? Pela sexta emissão, senão ela continuaria nessa vacância de 11%, o que é uma vacância até alta, tá? A gente pode considerar que é mais ou menos o que está dentro do mercado, uma vacância de 8% a 10%, ok, mas acho que poderia ser um pouco mais baixa, ainda mais considerando o momento para a logística. A gente vê o seguinte, esse salto de 7% para 11%, ele aconteceu em junho, quando a FedEx anunciou a saída dela do imóvel de Congonhas, tá? E desde junho o HGLG não conseguiu fazer nenhuma alocação ali naquele imóvel. E aí alguns problemas mais graves são o seguinte, ele tem uma vacância estrutural nesse imóvel aqui, nesse Master Office, que está em Santo Amaro, que tem uma vacância de 23% desde 2018, tá? É uma vacância que ele não consegue desenrolar, né? E ainda houve um aviso prévio de uma inquilina que vai deixar esse imóvel, é um percentual bem baixinho de ABL, mas é mais um inquilino saindo, tá? Embora tenha esse aviso prévio de 24 meses que não vai afetar a receita do fundo por um bom tempo. E ele tem outra vacância estrutural no Tech Town, que é um imóvel em Hortolândia, interior de São Paulo, de 66% desde 2018 também. Então é outro imóvel que ele não consegue trazer inquilinos, que ele não consegue fazer a renovação
dos locatários, tá? E por fim, outra vacância estrutural, essa muito complicada, no complexo empresarial de Atibaia, que ele tem 0% de locação desde maio de 2019, tá? E aqui, por fim, uma curiosidade, ele tem esse condomínio SJC em São José dos Campos, né? E uma curiosidade que eu peguei para vocês dos relatórios, que eu acho que é interessante a gente saber também. Esse imóvel, ele teve um problema de contaminação do solo por uma das locatárias, né? Que foi a Ericsson. Essa contaminação aconteceu em 2009. O fundo não era dono do imóvel ainda, tá? Ele adquiriu bem depois. Ele não pode fazer nenhum tipo de expansão ou perfuração na área até 2022. Tá acabando já esse período, né? Mas é um dado interessante aí, foi firmado um TAC com o Ministério Público e a Ericsson vem fazendo monitoramento da área e vai continuar fazendo ainda por mais 3 anos depois de 2022. Outro ponto negativo que eu vejo dentro do HGLG é que ele tem uma dependência grande da Volks, tá? A Volks, ela é a maior inquilina e ela representa 26% da receita contratada. Ele tem outras dependências grandes aqui que eu acho, né? Acima de 5%, que o próprio fundo aponta isso, acima de 5% já é um inquilino, uma dependência grande de um único inquilino. E ele tem alguns aqui, principalmente as americanas, que é 13,6%, a Walmart 12,4% e essa da Volks 26%. Essa dependência chegou a ser até de 34% com a Volks. Então, com a nova emissão, isso já reduziu e assim que o fundo for adquirindo novos imóveis, que deve acontecer em breve, essa dependência vai diminuir, porque você aumenta, né, o número de locatários e aumenta a base de receita. Mas ainda é uma dependência grande. Bom, aí falando da sexta emissão de cotas, pessoal. A sexta emissão de cotas foi assim, de um sucesso extremo. Ele fez um total de captação de 983 milhões e 999 mil, ou seja, quase 1 bilhão de reais captados. Como que se deu essa captação? 2.785.776 cotas subscritas no direito de preferência, né? Os atuais cotistas exerceram o direito de preferência. Aí foram mais 3.768.979 cotas no âmbito de cotas remanescentes. Uma parte feita na oferta não institucional, né? E outra parte na oferta institucional para os grandes players aí. Além disso, foi exercida a opção de lote adicional, correspondente a 1.092.459 cotas. Lote adicional de 20%, que é permitido aí pelas instruções da CVM. E aí a gente chega num total de 6.554.755 cotas, né? Então todo mundo correu atrás dessas cotas do HGLG, foi um sucesso total. E aí essa emissão ela representou um aumento do valor patrimonial do fundo em 62%. O fundo cresceu demais. Qual que era o pipeline dessa emissão do HGLG? Ele veio com um ativo chamado G1, tá? Que eles não trazem o nome certinho do fundo, mas eles trazem várias características. Esse ativo é um ativo logístico multiusuário, com área bruta locável de 58 mil metros quadrados, em Itupeva. Itupeva é uma região ali próximo ali à Grande São Paulo, mais perto de Jundiaí, que é uma região que tem muitos galpões logísticos, que atende muito bem São Paulo capital e interior também, tá? E aí um cap rate de 8%, um cap rate em linha com o setor de logística. Ele apresenta 93% de ocupação, tem alguns locatários fortes aí, como a Bosch e a Nixter, né? E todos os contratos típicos, tá? O ativo G3 é um ativo monousuário com área bruta total de 62 mil metros quadrados, outro ativo gigantesco, né? Esse em Betim, Minas Gerais, e com um cap rate aí de 8,7%, um bom cap rate nesse momento, totalmente locado para o Walmart até 2029. Um ponto sobre essa locação é que o Walmart, embora ele esteja com esse contrato atípico até 2029, ele já deixou o imóvel. Ele tem opção de sublocar. Na verdade, o Walmart ele descontinuou as operações dele no setor de e-commerce e aí esse galpão está desocupado, embora esteja recebendo essa receita contratada, tá? Esses dois ativos já foram adquiridos, né? Eles estavam no pipeline da sexta emissão e o fundo já anunciou que assumiu o compromisso de compra e venda com o atual proprietário. Um ativo D2, um imóvel em desenvolvimento,
ele está em fase de aquisição e o projeto ainda é pendente de aprovação pelos órgãos responsáveis. Então, um projeto bem inicial, que é aquilo que a gente chama de projeto Greenfield, né? Um projeto que está ainda saindo do papel, tá? Ele teve um valor de aquisição, tem um valor de aquisição, porque o fundo não sacramentou ainda a compra, de 114 milhões, para uma participação de 90% e um cap rate de 10%. Cap rate bem interessante para o setor de logística. Fase, né, desse empreendimento tem uma ABL de 60 mil metros quadrados e posteriormente essa ABL pode ser ainda aumentada num custo total de 105 milhões e aí que poderia elevar esse cap rate para 12%. Ele não fala a cidade, mas é na região sudeste. E aí teria um ativo D3, que é um imóvel em processo de desenvolvimento, com o projeto de construção já aprovado, um pouquinho mais avançado que o ativo D2, um valor de 64 milhões, com uma ABL pequena aí de 18 mil metros quadrados, um cap rate de 11%, cap rate muito elevado, muito alto, tá? E na região nordeste, né, uma região nova dentro do portfólio do fundo. E aí, dentro desse pipeline da sexta emissão, ainda existe um ativo G2 que gerou toda uma polêmica recentemente, porque é o seguinte, esse imóvel que tinha um valor aproximado de 245 milhões, um cap rate de 8,8 e uma ABL gigantesca de 121 mil metros quadrados, né, que já tinha uma parte pronta e uma parte em finalização de obras, na região sudeste e com multi-inquilinos e contrato típico. E aí o que aconteceu? Houve até um fato relevante, e o fundo anunciou que o vendedor ele tomou uma decisão unilateral, né, de devolver um sinal que já havia sido pago pelo HGLG de 10 milhões, né, um valor que a gente pensa de devolução assim simples, mas eles devolveram 10 milhões. Mas o fundo afirma que não representa o término do vínculo firmado entre as partes na assinatura do memorando de entendimento. Ou seja, tinham feito uma negociação, o HGLG tinha dado um sinal, conseguir exclusividade de negociação, e aí o proprietário resolveu voltar atrás, né? E aí o HGLG fala, não, ele voltou atrás, mas a gente ainda tem interesse no imóvel e a gente vai discutir as cláusulas desse pré-contrato para ver como é que fica. Então vamos esperar um pouquinho, se vai sacramentar ou não, era o ativo de maior valor aí do pipeline, né, 245 milhões. Para finalizar a nossa apresentação, eu peguei alguns dados aqui para a gente pensar um pouquinho para onde que está indo o HGLG. Porque falar do passado todo mundo fala, é muito simples, né? Se a gente pegar os relatórios gerenciais ou até inúmeros vídeos aí, até as apresentações do próprio HGLG, a gente sabe quem que é o HGLG, mas tentar enxergar para onde está indo o HGLG que é o grande diferencial para a gente. Um ponto muito importante é essa questão de diminuição de pequenas áreas brutas locáveis, tá? A gente vê aqui que no total de empreendimentos do fundo, aqui tem aquela dependência grande da Volks, a dependência das lojas americanas, os ativos que fazem parte da área bruta locável do fundo de forma muito ínfima, né? Ou aqui o complexo empresarial de Atibaia, com 0,9%. O imóvel locado para Brascabos, em Rio Claro, interior de São Paulo, com 1,2%. O imóvel da Tectown de Hortolândia, tá? Ele está locado para a IBM, que representa só 1,9% da BL. Aí tem esse centro logístico de Cumbica, que também apresentou problema, né, de locação agora com a saída da FedEx. Esse ativo fica em Guarulhos, tá? E depois o imóvel da Gerdau, 4%. Muito provavelmente o fundo vai acabar se desfazendo desses imóveis, tá? Pode ser que esse imóvel da Gerdau, embora tenha uma ABL pequena, o fundo ainda fique com ele, porque ele representa uma quantidade de receita grande. Dentro da receita contratada, esse imóvel e esse locatário representam um valor alto. Então pode ser que ele fique ainda com esse imóvel. Já os demais, eu acho que o fundo vai acabar fazendo desinvestimento nele. Inclusive, essa tese de desinvestimento, ela já vem sendo desenvolvida, tá? O fundo, em fevereiro, ele vendeu o imóvel Air Liquid em Campinas. Um imóvel que o fundo também tinha uma ABL pequena. Ele até tinha um cap rate super interessante, que saiu de 9% na aquisição e com os reajustes de aluguéis,
já estava em 11% de cap rate, mas era uma ABL muito pequena, o fundo já não via tanta razão para ter aquele ativo. E aí, agora em março de 2020, o que ele fez? Ele nesse CEA, no complexo lá de Atibaia, além desse edifício Safira, que representa 0,9 da ABL dele, ele tinha ainda o edifício Onyx, o edifício Lusíadas e o edifício Albatross. Todos eles ele vendeu para o XPIN também, tá? Então o fundo até anunciou que ele estava saindo mais ou menos dessa região de Atibaia, porque ele estava desinvestindo dessa região, e também ele entendia que essas ABLs pequenas não faziam mais sentido para o tamanho do fundo, né? Para o tamanho do patrimônio líquido do fundo. Inclusive, para esse edifício Safira, que hoje está com 0% de locação, né, de ocupação, ele já tem uma venda para o próprio XPIN já negociada. Só que para essa venda acontecer, o HGLG tem que conseguir locar esse imóvel, tá? Então assim que locar, o fundo vai se desfazer desse imóvel também, porque a gente vê não representa quase nada da ABL. Outro foco do HGLG, ele está começando a diversificar um pouquinho mais, né? Ele está entrando agora na região Nordeste, a gente vê que ele está entrando de uma forma bem leve, né? Se não me engano, aqui na apresentação eu já falei para vocês, o imóvel que ele está adquirindo na região Nordeste tem 18 mil metros quadrados, né? É um imóvel em desenvolvimento, tem um cap rate bacana, mas ele está entrando com um pezinho, né? Enquanto a gente vê outros imóveis aí geralmente com mais de 55, 60 mil metros quadrados de área bruta locável, esse imóvel é menorzinho, ele vai sentir a região, vai entender como é que se dá a negociação ali na região Nordeste, e ele deve começar a ingressar em outras regiões, tá? E aí, com isso, além dessa entrada em outras regiões, ele também começa a diluir a dependência da Volks. Por fim, pessoal, ele também ingressa em ativos em desenvolvimento, tá? Embora o regulamento do HGLG já falasse sobre ativos de desenvolvimento, ele não tinha no portfólio, né? Ele já tinha imóveis prontos. E aí agora ele ingressa de fato em desenvolvimento com dois ativos, né, praticamente saindo do papel, tá? Que são os ativos D2 e D3 que a gente comentou. E tem um outro imóvel, que é o G2, que tem uma parte inacabada, ou seja, ele tem que terminar o desenvolvimento desse imóvel também, tá? E aí, com isso, o que acontece? Tem uma perspectiva de aumento dos cap rates. Via de regra, os imóveis logísticos aí tem uma média de 8% de cap rate, tá? Os imóveis prontos. Um imóvel em desenvolvimento chega a mais ou menos 10, 12% de cap rate, tá? Então o HGLG está vendo essa oportunidade. Até porque não é tão difícil e nem tão longo o prazo de criação de um galpão, tá? De um galpão logístico, é diferente, por exemplo, de um edifício. E aí, com isso, também, por outro lado, vem a elevação de risco, tá? Você corre muito mais risco num desenvolvimento, numa obra, né? Inúmeras questões podem acontecer, tem a questão burocrática, tem a questão ambiental, tem a questão de clima, enfim, tem inúmeros problemas que podem acontecer num desenvolvimento, numa obra, do que, por exemplo, um imóvel pronto para ser locado. Sócio, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Peço novamente, por favor, que se inscreva no canal, deixe o like e também comente aqui embaixo para a gente falar um pouquinho sobre fundo imobiliário, tá? Espero que vocês tenham curtido realmente e que a próxima vez saia um vídeo até melhor para a gente ir sempre evoluindo. Um abraço!